Olá, queridos amigos, é um prazer estar mais uma vez com você, com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, um instituto de pesquisa em desenvolvimento acelerado de pessoas. Trabalhamos com técnicas de última geração, PNL, coaching, constelação familiar, hipnose ericksoniana, entre outras, para ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos, a saírem de onde elas estão e chegarem aonde elas querem chegar. Esse é o nosso objetivo, é a nossa missão, levar as pessoas e também as organizações ao alcance dos seus objetivos, à realização dos seus sonhos, de maneira breve, de maneira estruturada. E nós também, é claro, formamos pessoas que compartilham desse ideal e que querem esta missão também nas suas vidas profissionais. Por isso, nós pesquisamos a integração de técnicas no desenvolvimento de método assertivo, atendemos pessoas que querem alcançar os seus objetivos de maneira estruturada e comprometida, não é? Inclusive, nós nos comprometemos com o seu resultado. Se em 2 sessões a pessoa já não perceber mudanças, nós devolvemos o investimento dela. Nós chamamos de desafio ápice. O desafio ápice é isso. Nós chamamos a pessoa para um processo breve, para alcançar um objetivo na vida dela, seja de mudança emocional, seja profissional, seja conjugal. Qualquer realidade na vida da pessoa é consequência do que ela faz, do que ela sente, do que ela pensa. Se nós mudamos essa estrutura, nós conseguimos novos comportamentos que vão gerar novos resultados na vida dela. E se em 2 sessões ela já não perceber mudanças, devolução no investimento. Esse é o desafio ápice. Então, Centro de Pesquisa em Evolução Acelerada de Pessoas. Quer conhecer? Quer alcançar um objetivo? Tem alguma dificuldade que você quer superar na vida emocional, profissional, financeira, conjugal ou qualquer área da sua vida? Na área da saúde, por exemplo, compulsão alimentar, vícios, qualquer mudança você pode alcançar de maneira breve e eficiente na Ápice. Ligue para a gente, agende o seu processo, venha para o Desafio Ápice. Atendimentos em São Paulo, capital, atendimentos em Campinas e em Sorocaba. Isso presencial, mas também fazemos o mesmo atendimento via Skype para todo o Brasil e mundo. Via Skype também no Desafio Ápice. Entre em contato, saiba mais. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br. Enquanto centro de pesquisa, nós também formamos pessoas nessa metodologia. Então, damos formações nas várias técnicas isoladas e damos formação na nossa metodologia única. Então, as várias técnicas isoladas. Você pode fazer formação em programação neurolinguística, pode fazer formação em constelação familiar, formação em coaching e depois pode seguir no nosso programa com estágio supervisionado, recebendo todo o nosso know-how. É um prazer difundir o resultado dessas pesquisas, formando profissionais competentes no desenvolvimento humano estruturado. Se faz sentido para você se tornar um profissional, ou se você já é um terapeuta, já é um coach e quer ter ainda mais precisão nos seus resultados, venha estudar na Ápice Desenvolvimento Humano. Telefone 11 2361 5000. Aliás, agora, dias 2 e 3 de junho, começa o próximo curso de introdução à programação neurolinguística. Um final de semana para que você se instrumentalize, para que você se desenvolva, revolucione alguns aspectos na sua vida e possa aplicar a PNL no seu dia a dia. É também o início da formação certificada. Se você quer fazer uma formação completa em PNL com certificação internacional, você começa pelo curso de introdução à PNL, agora dias 2 e 3 de julho, meio período, tá? Começa devagar, sábado e domingo, meio período. 11 2361 5000, 11 2361 5000, site apicedesenvolve.com.br. Vamos ao tema do nosso programa de hoje. É um tema que eu acho muito interessante, espero que você goste. O tema é filtros da mente. Nós vamos falar sobre um modelo de funcionamento da mente humana com base, é claro, na programação neurolinguística. É como a PNL entende o funcionamento da mente humana. Ela entende de uma maneira muito estruturada.
muito objetiva, pragmática. A programação neurolinguística, ela também é definida como o estudo da estrutura subjetiva humana. Entender a subjetividade humana, ela tem estrutura. Ela tanto tem estrutura que ela faz com que as pessoas se repitam. E sempre sejam daquela maneira, não é? Então, as pessoas acabam sendo previsíveis até. Você sabe como é que um colega de trabalho seu reagiria nessa situação ou naquela outra. Um outro colega de trabalho, como é que ele age. Você diz, a pessoa é de tal maneira. Por quê? Porque ela se repete. Ela se repete emocionalmente, se repete comportamentalmente e acaba se repetindo em consequências na sua vida. Então as pessoas... Quem tem sucesso profissional sempre se repete no sucesso profissional. Quem tem dificuldades financeiras sempre tem dificuldades financeiras. Quem tem dificuldades em relacionamento sempre tem dificuldade em relacionamento. Quem se sente desvalorizado sempre se sente desvalorizado, né? Quem protela e deixa para depois sempre protela e deixa para depois. Então, como tem estrutura por debaixo disso tudo? Como é que a mente opera de modo a fazer isso acontecer? Então, a PNL é o estudo dessa estrutura e o que é melhor, ela é o estudo de como nós podemos intervir e alterar aspectos dessas estruturas, aspectos específicos que sustentam padrões específicos que se quer mudar. Então a pessoa quer mudar um padrão, nós identificamos qual é a estrutura que sustenta o padrão e fazemos intervenção para mudanças rápidas, profundas. Nossa, falei de um jeito muito técnico, né? A gente vai aprofundar de um jeito mais gostoso já já. Mas eu quero te deixar o contato, o telefone, se você quer mudar qualquer questão em você. O telefone 11 2361 5000, aqui em São Paulo, capital, ou por Skype para todo o Brasil, ou presencial em Sorocaba e Campinas também. Vamos lá, filtros da mente, funcionamento da mente. O que são filtros da mente? É como a mente faz para filtrar a realidade. Como a mente faz para se repetir na sua percepção de realidade. E como consequência, na sua produção de sentimentos, comportamentos, ou seja, na sua produção de reações a essa realidade compreendida. Então a mente capta a realidade através dos sentidos, através daquilo que você vê, ouve e das sensações que você tem. Cheiro, gosto, não é? Tato, o que você sente com o seu tato. Então, através desses canais, nós captamos o mundo, nós absorvemos o mundo. No entanto, nós absorvemos de maneira diferente. A visão de mundo que um índio tem é diferente da visão de mundo de um paulistano, não é? Se um índio que nunca veio para São Paulo chega em São Paulo, nossa, ele vai enxergar isso aqui, ele não vai nem saber lidar. Ele não tem elementos para lidar bem com essa realidade paulistana, um índio que só viveu numa tribo bem isolada. Ao mesmo tempo, um paulistano que é colocado na selva amazônica vai grande chance, uma chance muito maior é dele morrer perdido e sem recursos numa selva amazônica. Por quê? Porque na mente dele ele não tem informações para enxergar aquela realidade e entender as pistas da realidade daquele momento que lhe levem para a solução. Então vamos lá. Os mecanismos de filtragem da mente são generalização, eliminação e distorção. A mente generaliza, elimina e distorce com base em aprendizados antigos já adquiridos. Então, um índio que já aprendeu como caçar, como encontrar comida, seja comida vegetal ou animal na floresta, que já aprendeu como se orientar para onde ficam as regiões, o norte, o sul, o leste, o oeste, ou que já aprendeu como encontrar água facilmente, que já aprendeu como se proteger na noite, como se proteger dos animais. Ou seja, ele já tem tanta informação armazenada na sua mente que quando ele se encontra sozinho na selva, né, a mente vai generalizar com base nessas informações. Então ele vai enxergar uma planta e vai falar, olha, essa planta tem uma aparência de planta comestível. Por quê? Porque ele já tem plantas comestíveis nativas da floresta como referência na sua memória.
né? Ele vai rapidamente enxergar e identificar que uma marquinha no chão é um rastro de um animal comestível ou de um animal perigoso, né? De um predador. Por quê? Porque ele tem já referências do passado. Então a mente generaliza com base nesse passado, né? É o que faz com que uma pessoa, um paulistano que é jogado na selva, que se perde numa excursão, né? Não tem essas referências, a mente não tem base para generalizar, né? Então a mente generaliza. Quando você vai fazer um curso universitário e depois você se torna um profissional contratado, você se torna um profissional contratado especialista naquilo que você estudou. Por quê? Porque a sua mente ela vai usar essas referências do passado para generalizar e entender a realidade. Faz sentido? Da mesma maneira, ou seja, é um mecanismo importante. É o que faz com que a criança, depois de se queimar a primeira vez, ela queima a mão no fogo, ela entenda e generalize, ó, fogo queima, eu não posso colocar mais a mão em nada que tem fogo. Antes disso, ela não teve a experiência, não adianta você falar, a criança ainda não consegue ter essa subjetividade de entender, ela precisa passar um pouco pela experiência, não é? E aí ela passou pela experiência, ela generaliza, ó, fogo queima. Então, da mesma maneira, a mente ela pode fazer com que a pessoa que viveu algo no passado negativo fique generalizando essa negatividade no presente. Então vamos lá, da mesma maneira que a mente do especialista generaliza com base nas aulas que teve, nas experiências que teve do passado, para lidar com o presente sabendo o que faz, a pessoa que tem medo de plateia, medo de falar em público, a mente dela está generalizando com base nas experiências do passado de crítica ou chacota que ela viveu diante de pessoas. Excesso de crítica em casa, ou crítica dos coleguinhas na escola, da professora, ou situação de humilhação, de ridículo. Então a pessoa, quando se imagina indo falar para um público, a mente generaliza, vão me criticar. Ela já visualiza pessoas criticando, pessoas debochando, pessoas achando ruim. Então, mesmo sem ir, mesmo sem estar lá, ela já fica tensérrima. A pessoa já fica totalmente tensa, ela já sobe tensa. Por quê? Porque ela já tem dentro de si uma plateia negativa do passado. Ou seja, ela está generalizando com base na experiência. Ela está dizendo fogo queima, plateia queima, plateia queima. Faz sentido? Ou seja, a mente não quer, ela está querendo proteger a pessoa para não passar por aquela experiência de dor novamente. É assim que a mente faz com os nossos conhecimentos. Então, ela quer nos ajudar, mas ela nos atrapalha com base em programações desatualizadas. Programações antigas desatualizadas dentro do sistema. Memórias antigas que a mente pega como base para generalizar e entender a realidade presente. Então a mente generaliza, a mente elimina e a mente distorce. Vamos falar de eliminação e distorção. A eliminação é importante para a vida, ou seja, ela faz com que você consiga se concentrar em algo, você elimina as outras informações. De repente você está conversando com alguém numa festa e você não ouve nada ao redor. A conversa está tão boa, você elimina todas as outras informações auditivas e foca a atenção nisso aqui, na conversa da pessoa. Né? Ou você está andando na rua olhando no celular, tem tanta informação visual em torno, mas você não está vendo, você está vendo o celular e tropeça, uma pessoa que você conhece passa do seu lado e você não vê, porque você está eliminando partes gigantes da realidade e focando em algo. Então é importante para que a gente consiga se concentrar, mas ao mesmo tempo a gente elimina grandes parcelas da realidade, não é? É isso aí. Então, por exemplo, a pessoa que com esse mecanismo, a mente vai filtrar a realidade e ela vai enxergar aquilo que ela já tem como referência na sua mente. Ou seja, a pessoa que acha São Paulo uma cidade perigosa vai ficar enxergando perigo em São Paulo e vai eliminar a quantidade de pessoas que se ajudam em São Paulo, de pessoas boas que existem em São Paulo. Ela fica só enxergando as pessoas ruins. Ou, São Paulo é uma cidade caótica. Ela fica enxergando o caos e não enxerga a organização, a funcionalidade que também existe na cidade, não é? As pessoas são
desumanas, elas são máquinas. E aí ela não enxerga os gestos de gentileza, os gestos de cooperação que também existem. Ou seja, se a pessoa tem uma crença específica, a mente elimina o que não é aquilo. Então a pessoa que tem medo de falar em público, quando ela está lá falando diante da plateia, ela fica enxergando as caras sérias, as caras que talvez possam estar criticando. E ela não enxerga os olhares amigáveis, os olhares curiosos. Não é? Então a mente elimina aquilo que é diferente do que a pessoa acredita. Ou seja, a pessoa acredita que a vida é difícil, ela fica vendo dificuldade, e a facilidade ela não vê, ela não ouve. A pessoa que tem baixa autoestima, ela se acha feia, e as pessoas que acham ela bonita, ela não enxerga, não valoriza, não leva em consideração. Ou seja, a pessoa elimina partes da realidade para confirmar aquilo que ela acredita. Eu sou feia, ou eu sou burro. Não adianta elogiar porque ela não leva muito em consideração. A mente elimina, porque ela fica enxergando confirmação que ela é burra, confirmação que ela é feia, se ela tem uma baixa autoestima. Não é? Então, se a pessoa tem autoestima, é a mesma coisa. Ou seja, a mente filtra, são filtros da mente com base naquilo que foi aprendido. A mente executa as programações antigas filtrando a realidade. Eu enxergo a realidade conforme o que eu já acredito. E isso me gera sentimentos e comportamentos e eu me repito produzindo a realidade que eu já acredito. Então, a pessoa que acredita que dinheiro é fácil, que dinheiro, imagina, dinheiro não é problema, dinheiro é solução, ela fica enxergando possibilidades, ela fica atraindo possibilidades de ter mais dinheiro, né? As barreiras ela nem enxerga direito, ou se enxerga, ela já está buscando como lidar com essas barreiras, porque é verdade, dinheiro é solução, dinheiro não é problema. E a pessoa que acredita que dinheiro é problema, é difícil ter dinheiro, enxerga as problemáticas, né? Tudo ela vê problema, o cliente chega com questionamento, ela vê problema, como tem problema, olha o problema, e o cliente tem muito mais do que problema, no mesmo cliente que tem problema também existe solução, depende de como você lida com ele, né? Então, a mente filtra e a pessoa que acha que o cliente é problema, ela fica sempre enxergando problema no cliente. Marido é problema, sempre enxerga problema no marido. Os adolescentes, a juventude, a situação econômica do país. Ela sempre vai enxergar aquilo que ela acredita. E o terceiro mecanismo da mente é o mecanismo da distorção. Como é o mecanismo da distorção? É essa capacidade que nós temos de inventar, de criar cenários imaginários. Então, quando eu imagino um objetivo que eu quero no futuro realizado, eu me vejo lá, eu estou distorcendo a realidade. E isso pode me motivar a agir naquela direção. Da mesma maneira, uma pessoa pessimista, ela pode distorcer a realidade imaginando problemas. Vai dar errado, vai dar errado. Então ela é direcionada por essas distorções. Então a mente generaliza, elimina e distorce. Generaliza com base nos aprendizados anteriores e fica enxergando aquilo. Elimina porque ela não vê o que não é aquilo. E ela distorce ainda, imaginando que aquilo vai acontecer. Não é? Então vamos dar exemplos. Por exemplo, então a pessoa que ela é, por exemplo, o traído. A pessoa que foi traída. Ela acredita que as pessoas traem. Se ela acredita que as pessoas traem, isso é verdade, nossa, as pessoas são traiçoeiras, traidoras, é porque de alguma maneira essa realidade entrou forte nas suas programações. Então, um exemplo, teve um pai que traiu muito a mãe sofreu muito, né? Ou a própria pessoa foi traída de uma maneira que a machucou demais num relacionamento amoroso, ou numa sociedade, e aquela traição até hoje dói. Então a pessoa tem dentro de si a crença de que as pessoas traem, as pessoas são traiçoeiras, são mentirosas, elas traem, elas só pensam nelas. Essa pessoa pode, em novos relacionamentos, com uma nova possibilidade de parceria numa sociedade ou um namoro novo, ela pode, provavelmente, ela fica enxergando na pessoa os traços que evidenciem que é uma traidora. Olha, olhou desse jeito, deve estar pensando em me trair. Olhou dessa maneira, chegou atrasado 20 minutos, estava com outro, né? E me questionou desse jeito na sociedade, vai entrar e vai me trair, né? Ou seja, a pessoa começa a generalizar
com base nos aprendizados antigos, qualquer coisinha ela já enxerga como, ó, tá vendo? Aposto que é uma pessoa traidora. Ou ela elimina, ela não percebe dicas de que a pessoa tem um perfil diferente, dicas de que a pessoa tem valores diferentes, né? A pessoa está querendo mostrar que tem valores diferentes, ela está dizendo, está querendo me engrupir. Ou seja, ela elimina partes da realidade. E ela ainda fica imaginando coisas, imaginando o que a pessoa vai fazer no futuro, imaginando como ele vai me trair, imaginando... Ou seja, desta maneira, aquela realidade se perpetua. A pessoa fica enxergando, ouvindo, vivendo e, de certa maneira, empurrando a outra pessoa para fazer aquilo. Inconscientemente, a pessoa empurra a outra pessoa para traí-la. Ela arma para ter razão. Ela arma para que a crença seja verdadeira. Por isso, todos nós vivemos um princípio próprio de realidade e somos coerentes. Aquilo que você acredita que é verdade acaba sendo. Porque é o que você enxerga, é o que você atrai, é o que você produz, é o que você influencia o mundo ao seu redor ser para que você tenha razão. Então vamos a um próximo exemplo. A pessoa que tem a crença de que eu sou o rejeitado, né? Por quê? Porque se sentiu rejeitado pela mãe ou pelo pai que não deu atenção na infância, ou por um primeiro relacionamento, um amor traumático, ou os amigos, ou os amiguinhos que rejeitaram, excluíram. Exemplos possíveis que instalou na mente da pessoa que ela é rejeitável. E aí a pessoa é um homem de negócios, é uma mulher de negócios, é uma pessoa, sabe, profissional, mas que lá no fundo sempre tem o receio de ser rejeitado. Tem medo de ser rejeitado, né? Então, estou dando um exemplo no caso de negócios, pode ser trocado por um outro profissional, pode não ser levado em consideração, mas no caso no amor, né? A pessoa tem medo de ser rejeitado, a pessoa não consegue dizer não muitas vezes, porque, puxa, a possibilidade de outra pessoa não gostar dela, né, dói. Por quê? Porque a pessoa fica lá, a mente fica filtrando a realidade. Qualquer coisinha ela fala, vai me rejeitar, generaliza com base nas experiências de rejeição do passado, vai me rejeitar. Fica imaginando ser rejeitado, ou fica distorcendo, e ainda elimina, ou seja, não percebe a fidelidade da outra pessoa, a fidelidade profissional, a fidelidade conjugal. E a pessoa fica vivendo aquela realidade, não é? Ou injustiçado, fica entendendo que o mundo é um lugar injusto. Então a pessoa, o mundo é um lugar injusto, o mundo é um lugar cruel, fica enxergando crueldade, fica atraindo crueldade, não percebe a bondade no mundo, percebe pouco, só percebe a crueldade, né? E fica ali filtrando a realidade, vivendo isso. Como consequência, vivendo uma realidade emocional e comportamental coerente com essa realidade. Então a mente filtra a realidade através da eliminação, generalização e distorção. Nós enxergamos e nos repetimos. Quem tem baixa autoestima sempre tem baixa autoestima, porque fica confirmando, as pessoas me rejeitam. Como os outros são superiores a mim. Como eu isso ou aquilo. Não é? Quem tem medo de ser rejeitado sempre tem medo de ser rejeitado e fica ali refém de uma relação ruim. Quem acha que a vida é difícil sempre fica ali na dificuldade. Não é? Quem tem dificuldade com dinheiro sempre tem dificuldade com dinheiro. Gente, quem produz isso é a mente. Da mesma maneira, quem tem facilidade com dinheiro, quem tem facilidade conjugal, é a própria mente que mantém a produção dessa realidade. Se você quer ter uma realidade diferente, tome consciência de como a sua mente produz a sua realidade. Jung já dizia: até que você torne consciente a inconsciência direcionará a sua vida e você chamará isso de destino. É sempre assim, é o destino. Não, é a sua mente que produz essa realidade. É uma profecia autorrealizadora. Quer criar outras profecias? Quer mudar de maneira mais rápida? Quer aproveitar essa vida, ao invés de acreditar em reencarnação, que na próxima vai ser diferente? Ela pode ser diferente nessa. Domine a sua mente, reprograme-se. Você pode fazer de duas maneiras. Venha para o desafio ápice, mudar alguma realidade já que você quer. São sessões individuais para você deixar de ser o que você não quer ser e ser o que você quer ser. E se em 2 sessões você já não perceber a evolução, nós devolvemos o seu investimento. Tá? Venha para atendimentos em São Paulo, capital, Campinas e Sorocaba. Ou pelo Skype para todo o Brasil. Ou você pode aprender a fazer com você. Aprenda a ser o seu próprio técnico, o seu desenvolvedor com eficiência. Reprograme-se. Chegue na sua excelência, chegue na felicidade. Venha fazer curso de PNL. Agora, dia 2 e 3 de julho, curso de introdução à programação neurolinguística.
treinamento técnico, prático. Venha evoluir e aprender as técnicas para usar com você. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site apsidesenvolve.com.br. E assista o programa no YouTube. É só você digitar lá, Apsi Desenvolvimento Humano no YouTube, e o programa está disponível para você e muitos outros com outros temas. Comente, discuta, tem um canal direto conosco via YouTube. Assine o canal da Apsi e tenha acesso sempre a todos os nossos conteúdos. Eu sou Plínio de Souza, foi um prazer estar com você, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.